meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo muito bem, recuperado das férias, pronto para outra. Vamos prontinhos aí para a gente assumir o segundo semestre, aí, o próximo semestre desse ano, né? De uma forma diferente, atípica, mas com muito empenho, assim eu espero, tá? Costumo falar para meus alunos que eu gosto de sucesso, que eu gosto que todo mundo brilhe, mas não é qualquer brilho. Tem que brilhar mais que o sol, tem que arrasar na disciplina. Então vamos juntos, né? Que nós temos aí muita coisa pra gente fazer bem bacana nessa disciplina, certo? Bom, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo é introduzir para vocês, né, explicar para vocês o objetivo da disciplina e também introduzir para vocês essa próxima unidade agora, essa primeira unidade que nós vamos fazer aí agora de estudo dirigido 1, tá certo? Então, para que eu pudesse introduzir isso para vocês, eu fiquei pensando, o ideal é que eu traga para vocês a minha experiência de aprendizagem em Libras, como eu fui introduzida a Libras, à comunidade surda. Bom, eu tive contato com a comunidade surda em 2 momentos. O primeiro momento, quando ainda criança, eu conheci, né, uma surda que se tornou minha vizinha, ela tinha 6 anos de idade. E naquela época, porque a titia aqui não é tão novinha assim, naquela época, o que acontecia? Né? Nós não tínhamos a legislação que a gente tem hoje voltada para surdos. Nós não tínhamos, né, o contexto que nós temos hoje, né, de certa, né, tolerância, né, da ideia de inclusão, de bilinguismo. Nada disso existia naquela época. Vale lembrar que a gente teve uma mudança muito assim repentina e até muito legal dos anos 2000 para cá, tá certo? Então, naquele momento, essa vizinha minha, ela usava aparelho e eu ainda criança não percebia, né, o porquê, né, ela ficava tão isolada, né, eu não entendia que ela não compartilhava do mesmo código linguístico do que eu. Então, não compreendendo isso, que a gente não tinha, ela não falava assim como eu, né, ela não tinha a capacidade oral, né, então, sem entender isso, eu acabava também, assim como as outras crianças, deixando com que ela estivesse isolada, né. Eu só fui compreender isso mais adiante, né? Hoje essa minha ex-vizinha, ela é casada, tem uma vida autônoma, mas naquela época, né, eu entendo que deve ter sido muito difícil para ela. Em um segundo momento, né, eu tive contato com a comunidade surda através do curso de letras, né? Eu fiz o curso de letras e no terceiro período, em 2011, eu fiz a disciplina de Libras, que é essa disciplina que eu vou ministrar agora para vocês. Aí, esse é o ponto, né? Compartilhar com vocês que, a princípio, quando eu cheguei para fazer disciplina de Libras, o que eu pensei? Vou ficar super fluente em Libras, vou arrasar nessa disciplina, vou sair aí conversando com o surdo e vai ser show de bola. Só que eu não tinha noção de que a Libras é como se fosse qualquer outra língua. O inglês, o espanhol, o francês, o alemão, né? Ela tem uma estrutura, é necessário que você estude bastante para que você consiga ficar fluente. Então, uma disciplina de 6 meses não vai te tornar fluente em Libras, né? Então, deixar isso para vocês assim mais claro. E também o objetivo da disciplina é introduzir vocês a Libras, é que vocês possam, né, conhecer aí os aspectos teóricos, conceituais, né, da língua, mas também da comunidade surda, porque vocês vão lidar com essas pessoas no mercado de trabalho e é necessário que vocês compreendam, né, a cultura, a questão do comportamento, a questão da estrutura da língua, né, como que vocês vão se comunicar basicamente com essas pessoas, né, que têm uma cultura tão forte, tão bacana que vocês vão ver aí durante a disciplina, que é bem legal, tá certo? Bom, além disso, essa próxima unidade agora, que é a nossa primeira unidade, nosso primeiro estudo dirigido, ela está dividida em 3 partes, porque a gente trabalha aí, né, numa sequência lógica de estudos, né, obviamente. Então, a primeira unidade, a gente vai tratar, vocês vão ver que tá bem com o título lá no estudo dirigido, a gente vai tratar da história dos surdos, né? Nós vamos tratar de todo o percurso histórico dos surdos. Porque, gente, hoje a gente liga a TV, a gente assiste essas lives que acontecem o tempo todo por aí e a gente vê intérprete de Libras. Aí pensem comigo, sempre existiu intérprete de Libras? Vocês acham que sempre existiu? Esse contexto que nós vemos hoje, né, dessa importância da figura do intérprete, é porque há também uma importância de quem recebe aquela informação do outro lado, que é o surdo. Será que o surdo sempre foi visto com essa importância? Sempre foi dada a oportunidade para ele de ter igualdade de informações, igualdade de acesso? Então é um ponto para a gente começar a pensar, instigar na gente aí na disciplina aí. E por isso que eu falo que a Libras, assim como toda essa informação que vocês vão ter agora com relação à cultura surda,
é essencial, né, para que vocês possam compreender esse universo, né, e compreender também os direitos dos surdos, que são as pessoas que vocês vão encontrar possivelmente no mercado de trabalho, tá certo? Bom, partindo aí para o estudo dirigido, vamos falar da história dos surdos primeiro, depois nós vamos falar sobre as línguas de sinais no mundo e depois nós vamos falar sobre a visão aí, a perspectiva biológica com relação à surdez. Partindo da história dos surdos, o que esse estudo dirigido, o que esse momento, né, vocês precisam compreender, né, vocês precisam estudar para que vocês possam compreender? Primeiro, os surdos, eles nem sempre foram vistos da maneira que são vistos hoje. Eles sempre estiveram, né, à margem da sociedade, em alguns momentos exterminados, em outros momentos segregados, né? E ainda hoje existe muito preconceito, eles ainda não estão ainda com tudo que merecem, tudo que devem ter para que tenha condição de acesso, né? Bacana, igual a gente gostaria que tivesse, igual eles também, igual a comunidade surda gostaria que eles tivessem, tá certo? Então, na história dos surdos, a gente vai começar com os registros aí da Idade Antiga, né? Mais ou menos 3.500 a.C. até 476, a gente pode falar aí da Idade Antiga, em que os surdos, em diferentes sociedades e tribos, eram tratados de maneiras distintas, né? Tem um caso específico que eu gostaria de trazer para vocês, que é o caso do Egito. O Egito, né, os surdos, eles eram vistos, né, naquele momento, como seres divinos, porque eles entendiam, né, que se o surdo, eles não tinham a mesma linguagem humana, se eles não reproduziam a língua humana ali, é porque eles tinham um contato, né, com o ser superior, com os deuses. Então eles eram vistos aí como seres divinos, privilegiados. Mas esse é um caso de exceção. Outras comunidades, né, naquele mesmo momento, já enxergavam o surdo de uma maneira muito negativa, muito ruim, colocando eles realmente aí à margem do social, ou seja, né, fora mesmo da sociedade, sendo excluídos, tá? Então nós temos o caso, por exemplo, da Grécia. Na Grécia, especialmente na cidade de Atenas e de Esparta, né? O que acontecia? Quando os mais velhos examinavam as crianças ao nascer, que isso era um costume, né? Eles examinavam e se detectavam qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo, que a surdez também era tida como uma deficiência. Hoje ela é tida como uma diferença, né? Qualquer tipo de deficiência que a criança apresentasse, ela era exterminada. Então ela era lançada das montanhas, jogada ao mar. E aqueles que sobreviviam, né, que conseguiam, né, viver, eles ficavam isolados, sofrendo com a miséria, com o abandono, né? A sociedade não aceitava o surdo. O fato é esse, né? Então sociedades como a Grécia, cidades como Esparta, né, como Atenas, esse comportamento ele era muito mais comum do que o comportamento que se tinha no Egito com relação ao surdo. Então os surdos viveram por um bom tempo aí, né, sendo exterminados, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, que não é aceito hoje de nenhuma forma na nossa sociedade, né? Na passagem aí, no inicinho da era cristã, ali no início ali, dos primeiros registros, antes de 476 ali, nós temos uma pequena mudança aí com relação aos surdos, porque vem a Bíblia, né, e vem a figura de Jesus, uma figura que cura, né, e a Igreja Católica disseminando essas informações, as pessoas com a fé, cada um com a fé delas, né, voltada para essa figura de Jesus, né, direcionadas a isso. E aí a passagem bíblica, né, que falava da cura do cego, da cura do surdo, reforçava a ideia de que aquele sujeito surdo ou sujeito cego ou deficiente, ele precisava ser curado. Porque se ele não fosse curado, ele não teria contato com a espiritualidade. Então ele era um ser ainda visto à margem da sociedade, ainda excluído, mas com esse reforço religioso. Com uma pequena mudança que houve em seguida, né, com a Igreja Católica trazendo a ideia de amor ao próximo e tudo mais, isso mudou um pouquinho. Mas antes disso, a família que tivesse um filho surdo ou com qualquer outro tipo de deficiência, ela era muito julgada socialmente, porque era entendida como aquela família tinha muito pecado, ela era uma família pecadora, e por ser uma família pecadora, que Deus, como punição, tinha dado a eles aquele familiar, né, com a deficiência. Então, por causa disso, alguns familiares, o que eles faziam? Ou eles escondiam, né, essa criança, esse indivíduo, né, da família, para que a sociedade não exterminasse, ou então eles autorizavam o extermínio. Então a gente está numa era aí de extermínio dos surdos, né, como se fosse
uma higienização mesmo social que acontecia aí na Idade Média, mesmo aí no início da era cristã, né? Quando começa ali a Idade Média, há algumas discussões entre o campo da filosofia, né, com relação a essas discussões até que já existiam antes, mas sempre associando, por exemplo, Aristóteles, né, associava a ideia da inteligência à fala, porque o pensamento era associado à fala, como se aquele que não fala é porque ele não tem pensamento. Então, logicamente, nesse sentido, associava também a inteligência. Então, Aristóteles acreditava que as pessoas surdas, elas não eram capazes de falar, ele era totalmente contra a tentativa de ensinar essas pessoas a falar, e por isso ele colocava que essas pessoas não tinham inteligência, né? Elas não tinham cognição, né? Então, era um dos filósofos que tratavam disso. Mas a partir aí do início da Idade Média, começou a surgir os educadores, e são educadores sempre ligados à igreja. Padres, também monges, né, que tentavam educar os surdos. Mas não é qualquer surdo que era educado, não. É bom a gente lembrar que os surdos que passavam por essa tentativa de educação, né, às vezes de letramento, eram surdos das famílias de nobres. Né? Então, todas essas tentativas eram de educar e de arrumar alguma metodologia, né, de ensino aos surdos, eram direcionadas aí, né, para a família de nobres. Ou seja, os pobres, né, os surdos que não tinham realmente recursos, eram ainda isolados à margem da sociedade. Mas por que a família dos nobres, já pararam para pensar, por quê que eles queriam educar os filhos, né? Naquela época, né, principalmente, existia um decreto romano, por exemplo, em Roma, que proibia os surdos de receber herança, de casar, exceto se o Papa autorizasse de casar com outro surdo, né? Eles não podiam votar, então eles desprovidos de qualquer direito. Então a ideia dos nobres, né, de tentar aí educar e tentar de alguma maneira, né, fazer com que esses surdos se comunicassem como eles queriam e não, né, não como deveriam talvez, era justamente com o interesse em que a herança permanecesse na família. Então ainda tinha um objetivo econômico por trás dessa tentativa de alfabetizar os surdos, de colocar eles dentro de uma cultura de ouvintes, que ainda não era a questão da cultura surda, certo? Passando aí nesse momento aí da Idade Média, a gente chega à Idade Moderna, em que se ouve mais profundamente outras discussões com relação a realmente a educação dos surdos. E quando eu falo educação dos surdos, é porque, gente, a história dos surdos, ela se confunde com a história da educação para surdos. Por que eu digo isso? Porque os surdos, a história deles, ela vai mudando de acordo com que se vai criando metodologias, né, de tentar ensinar os surdos a conviverem em sociedade de maneira letrada ou não, de maneira oral ou não, de maneira como os ouvintes que estudavam a surdez acreditavam que era o ideal, para incluir, né, mas na verdade não era uma inclusão, né, mas de colocar ou de permitir um lugar social desse surdo, certo? Então nós temos aí da Idade Antiga até aí os tempos de hoje, né, 3 abordagens básicas assim de tentativas, né, de fazer com que esses surdos aprendessem aí o mundo dos ouvintes, digamos assim. A primeira que nós temos aí, nós temos a questão da comunicação oral, que era o oralismo puro, né, que a gente chama, o nome correto é oralismo puro, em que tentavam esses educadores, né, fazer com que o surdo se aproximasse das qualidades, né, que se tem do ouvinte, da fala e da qualidade também de audição. Então eles queriam de alguma maneira, faziam vários testes, né, de várias maneiras para tentar oralizar mesmo, né, os ouvintes, desrespeitando e desconsiderando, né, que eles tivessem qualquer outro tipo de comunicação. Então, língua de sinais, para esse grupo, né, de estudiosos, de educadores, era completamente assim, mal visto, né? Você não poderia utilizar língua de sinais. E houve momentos na história também que a utilização de língua de sinais era proibida. Por exemplo, em 1880, houve um congresso e esse congresso ele proibiu o uso de língua de sinais, só para vocês terem um marcador aí histórico. Nós vamos ver tudo isso de uma maneira mais profunda mais adiante, tá? Além disso, né, nós temos aí a comunicação total. O que é comunicação total? Foi um momento aí em que os educadores, né, assumiam que se deveria tentar se comunicar com o surdo através de qualquer método em conjunto. Então poderia ser mímica, qualquer tipo de gesto, os sinais, né, as línguas de sinais, escrita, qualquer tipo de recurso. Tudo era válido.
e ainda existem alguns defensores dessas correntes, tá? E o mais recente seria o bilinguismo. O bilinguismo aí já é até defendido pela comunidade surda. O bilinguismo ele prevê que a língua natural dos surdos é a língua de sinais. Essa é uma língua inata, é a língua deles. Então essa língua é a língua primária, é a língua materna deles. E a língua secundária é a língua do país onde eles estão. Então, a título de exemplo, aqui no Brasil, a Libras, para o surdo, né, para essa comunidade surda, a Libras é a língua primária, né, a língua materna, enquanto o português é a língua secundária, certo? Então, nós temos essas três abordagens aí de ensino, de tentativa de estabelecer uma comunicação para os surdos e com os surdos ao longo da nossa trajetória aí de história dos surdos. Além disso, nós temos os momentos aí, né, da história dos surdos, aí, como eu fui pontuando para vocês, né, que vocês devem ter percebido. Houve um momento que a gente teve o quê? O extermínio dos surdos, e houve um momento em que a gente teve a segregação dos surdos. Essa segregação é o que a gente entende, né, como a exclusão dos surdos da sociedade. O primeiro era extermínio, né, ele não era tolerado, se matava e pronto, assim como fazia com os deficientes, e nessa visão aí, o surdo ele era deficiente. O segundo momento é o momento da segregação, do isolamento do surdo, né? Até quando tem essa visão assistencialista da igreja, na sequência, no finalzinho da Idade Média, meio da Idade Média para frente, em que a igreja passa a olhar para o deficiente com um olhar de caridade, solidariedade, ainda assim o surdo ele era isolado, né? Ele não era compreendido, ele era desprovido de direitos, certo? E agora nós temos um outro momento aí, né? Que nós estamos falando de inclusão. Mas será que realmente, aí eu deixo a resposta, a pergunta para vocês responderem depois para mim, né? Será que realmente nós estamos em um momento de inclusão? Será que nós temos realmente a inclusão dos surdos acontecendo? Ou será que a gente ainda caminha a passos, né, bem lentos aí rumo a essa inclusão? E outra coisa, que inclusão que nós temos? É a inclusão verdadeira ou a inclusão que pode ser considerada uma inclusão perversa? Uma inclusão que fala que inclui, mas nem sempre inclui. Então, nós temos que perceber o nosso contexto, conhecer a cultura do surdo, para que a gente possa ter essa resposta. E mais adiante, vou ver a opinião de vocês depois que a gente, né, estudar um pouquinho mais nessa disciplina, tá? O segundo momento do nosso estudo dirigido, ele vai falar sobre a língua de sinais. E vai falar sobre a língua de sinais no sentido como um todo. Não da língua de sinais, né, brasileira, mas a língua de sinais como um todo. Existe só uma língua de sinais? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A língua de sinais ela é universal? É uma só e ela atende todos os países? O que vocês acham disso? O que vocês pensam sobre isso? Então, eu já tenho resposta para vocês que a língua de sinais ela é própria de cada comunidade. Então, por exemplo, a gente tem a língua de sinais espanhola, a língua de sinais francesa, nós temos a língua de sinais brasileira, a inglesa, a americana. Existem mais de 200 tipos de língua de sinais e variações de língua de sinais. Além disso, nós temos a questão da variação linguística, que assim como acontece com todas as línguas, também dentro da língua a gente tem a variação linguística. Por exemplo, a gente fala em português, aqui em Minas a gente fala mandioca, né? Um legume é a mandioca, que é como se fosse uma raiz, né? Não sei bem a classificação dela, mas é a mandioca. Mas em outros estados, como o Nordeste, se fala aipim. Então é uma variação linguística, digamos assim. Nós temos essa mesma variação também que acontece na Libras. Por exemplo, aqui em Minas, o sinal que eu conheço para mãe é esse sinal aqui, ó. Deixa eu fazer de lado para vocês verem, é esse sinal. E para pai é esse sinal. Mas em outros estados, há registros de estados que utilizam esse sinal para pai, ó. Esse sinal para pai. E também há registros, né, que utilizam esse sinal para mãe, ó. Batendo, tá, gente? Porque se fizer assim, ó, é perigoso. Já muda, significa perigoso. Agora, batendo, seria mãe. Então, tem essa variação. Isso significa o quê? Que a Libras, ela é uma língua como outra qualquer. Ela tem estrutura sintática. O que é estrutura sintática? O que é sintaxe? Para recuperar a informação de vocês que já passaram pela língua portuguesa. A sintaxe tem a ver com a combinação das palavras, né? Dentro da frase, com a ordem, com a estruturação da frase, a estruturação e a combinação das palavras na frase. A sintaxe da língua brasileira de sinais, ela também é a combinação dos sinais dentro de uma frase. Então, ela tem toda uma ordem sintática que é diferente da língua portuguesa. Assim como acontece no inglês, que tem uma determinada ordem sintática, no japonês, que é totalmente diferente das línguas, né, que nós temos aqui, as línguas de origem latina, né? Então, tem toda uma estrutura sintática, mas também tem uma estrutura semântica.
que é semântica? Semântica tem a ver com o campo de significados, as significações, né? Por exemplo, o significado da palavra amor, né? Então, tem a ver com isso. Então, nós estamos falando aí do campo dos significados. Do mesmo modo, nós temos os vocabulários, né, e as combinações de palavras dentro de determinados contextos que vão variar, certo? Outra coisa também que a língua de sinais tem, que é assim como todas as outras línguas também têm, é a questão morfológica, né? Que é a estrutura da palavra, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que tem a ver com os parâmetros da Libras, que tem a ver com a morfologia. Por exemplo, a formação da palavra amor em língua portuguesa, ela obedece determinados parâmetros. A gente tem uma vogal temática, se vocês forem estudar a fundo a linguística, né? Uma vogal temática, o verbo amar no infinitivo e tudo mais, então tem toda uma configuração ali. Dentro da Libras, nós temos, por exemplo, a palavra pode mudar de significado, que aí tem a ver com semântica, de significado, dependendo da estrutura dela, ou seja, de como ela é formada. Por exemplo, essa mão fechada aqui, tá vendo? Se eu fizer esse movimento aqui em cima, eu tô falando do verbo aprender, né? Você aprende Libras, certo? E essa aqui, ó, fazer de lado, é sábado. Então, assim, dependendo do ponto de articulação, ela vai mudar o significado. Então, tem a ver com semântica. A estrutura também, ela também é associada com essa questão de significado, ou seja, a estrutura, né? Mão fechada, o movimento, o ponto de articulação, que são os parâmetros das Libras que a gente vai estudar mais adiante. Então, comparativamente, né, comparando as línguas aí, a Libras, ela não perde em nada para nenhuma outra língua. É por isso que ela é língua. Primeiro que é uma língua de uma determinada comunidade. Assim como o português é uma língua de uma determinada comunidade, né? A comunidade falante de língua portuguesa, né? Nós compartilhamos da mesma cultura, nós compartilhamos, né, do mesmo código linguístico, né? Eu tô falando agora um código que vocês compreendem, certo? De igual maneira, nós temos também a língua brasileira de sinais, né? Ou as línguas de sinais que vão compartilhar de alguma estrutura, vão compartilhar da sintaxe e tudo mais, tem toda uma estrutura muito legal. Outra coisa que nós vamos ver agora, também nessa unidade, são os aspectos biológicos da surdez. Porque é muito necessário que vocês compreendam o grau da surdez, né? Que vocês consigam perceber o grau, compreender, por exemplo, que uma pessoa, um ouvinte, né, que consegue ter uma audição aí normal, ela tem uma sensibilidade aí para ouvir, né, som aí de 20 decibéis, por exemplo, que é a unidade medida para essa questão aí das ondas sonoras, né? Mas uma pessoa surda, por exemplo, ela pode chegar a não compreender, não ouvir 90 decibéis. Então, assim, vocês verem um nível, né? A gente tem níveis aí bem avançados aí de surdez mesmo. E isso compromete também a questão da fala, né? Mas não quer dizer que essas pessoas tenham algum problema de cognição, alguma questão cognitiva. Isso só quer dizer só que elas têm uma diferença, né? Uma questão biológica. Nós vamos estudar isso passo a passo. Vocês vão ver a diferença entre ouvido externo e ouvido interno. Onde estão aí os surdocometimentos, né? As principais doenças que causam e que levam a pessoa também a ter surdez, né? A questão da surdez genética também. Nós vamos passar por tudo isso para que vocês consigam compreender aí, né, a Libras, a comunidade surda, né, e todas as questões que envolvem a surdez, envolvem isso de indivíduos e essa comunidade cultural tão forte, tão legal, tá bom? É isso que eu tenho para passar para vocês hoje, é só isso tudo. Então vocês vão ver que o estudo dirigido está dividido lá nessas partes. Espero que vocês consigam, né, compreender, tragam dúvidas para as aulas que eu vou estar à disposição. Super beijo para vocês e até a nossa aula. Tchauzinho!